Tragédia na equipe de remo de Pelotas. Familiares aguardam chegada dos corpos para velório coletivo no município gaúcho. E você vai ver ainda. Mais de 4 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 perdem prazo de validade. E ainda, após acidente doméstico, o presidente Lula deve repetir exames nesta terça-feira. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você. 11 horas e 35 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Nós chegamos ao vivo com as principais notícias deste dia. Hoje é terça-feira, 22 de outubro. E a gente abre esta edição trazendo notícias sobre a tragédia no sul do Brasil. O avião da Força Aérea Brasileira, a FAB, com os corpos das vítimas da equipe de atletas, deve chegar nesta tarde em Pelotas. O velório coletivo vai acontecer no Clube de Remo da cidade. A pedido das famílias, um velório coletivo vai ser realizado nesta terça-feira no clube onde os atletas representavam. O acidente ocorreu na BR-376, em Guaratuba, no Paraná. Os 7 remadores tinham entre 15 e 19 anos, segundo a Polícia Rodoviária Federal, e faziam parte do Clube Centro Português e do projeto Remar para o Futuro, uma iniciativa do município de Pelotas. O coordenador, de 43 anos, e o motorista da van, de 52, também morreram no local. Apenas um jovem, de 17 anos, e o condutor do caminhão, de 30 anos, sobreviveram. Eles foram levados ao Hospital Municipal São José, em Joinville, Santa Catarina, com ferimentos leves. Receberam alta nesta manhã. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta aparentemente perdeu os freios e colidiu na traseira da van. Com o impacto, o veículo menor bateu em outro carro, rodou na rodovia e em seguida foi arrastada para fora da pista pelo caminhão que tombou sobre ela. Agora, a Delegacia de Delitos de Trânsito de Curitiba vai instaurar uma investigação para entender as causas do acidente e saber se a carreta estava em alta velocidade. A equipe de atletas estava retornando a Pelotas após participar do Campeonato Brasileiro de Remo em São Paulo. Toda a nossa solidariedade aos amigos e familiares das vítimas. E agora, mudando de assunto, mais de 4 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 perderam prazo de validade. Com isso, o Ministério da Saúde reconheceu que os estados e municípios têm poucos imunizantes, principalmente do modelo destinado ao público infantil. Sem opção de imunizantes de outras marcas, a pasta comandada pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, reduziu a entrega das doses nos últimos meses. Atualmente, todas as unidades estocadas estão vencidas e a saúde reconhece que os estados e municípios têm poucas vacinas, principalmente do modelo destinado ao público infantil. Os lotes perdidos são parte de um contrato de mais de 12 milhões de vacinas da Moderna, adaptadas à variante XBB, assinado por 725 milhões. O Ministério conseguiu repassar aos estados 8,26 milhões de unidades dessa compra, enquanto cerca de 4,2 milhões de vacinas travaram no estoque. A Moderna já recolheu 1,2 milhão de unidades que estavam com o Ministério para trocar por doses com validade mais longa. Documentos internos da saúde apontam que cerca de 3 milhões de vacinas restantes, todas vencidas, devem ser substituídas em dezembro deste ano por um modelo mais atual da farmacêutica, adaptado à cepa JN.1. A Sociedade Brasileira de Infectologia afirmou que o número de vacinas contra a Covid-19 adquiridas pelo governo deste ano não foi suficiente para abastecer postos de saúde e que campanhas de comunicação tímidas não estão conseguindo elevar a cobertura vacinal para a doença, que caiu após o pico da pandemia. Com mais de 5 mil mortes provocadas pela doença até agora, em 2024, a Covid-19 ainda é uma doença infecciosa que mata mais no
país. Fica empatada com a dengue, mesmo tendo recuado bastante em relação ao período mais crítico da pandemia em 2021. A dengue teve 5.219 mortes até o fim de agosto. A Covid-19 estava em nível relativamente baixo no primeiro semestre deste ano, com menos casos que no ano passado, mas a terceira semana de setembro teve uma alta preocupante, com mais de 300 óbitos. O plano do governo era comprar 70 milhões de doses atualizadas da Covid em 2024, mas assinou contrato de 2,5 milhões de doses da Moderna. Que situação, né, gente? Imagina que pouco mais de 3 anos depois do ápice da Covid no Brasil, nós estamos sem vacina contra a doença. O Ministério da Saúde, como a gente viu na reportagem, reconheceu que os estados e municípios têm poucos imunizantes, principalmente do modelo destinado às crianças. Vamos entender melhor esse cenário e o que está por vir com a doutora Lúcia Awad, imunologista. Doutora, bom dia para a senhora. Seja muito bem-vinda ao jornalismo da Hit TV. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora, como a gente viu, o governo Lula ficou sem doses de vacinas da Covid-19 para entrega imediata após cerca de 1/3 do lote comprado da farmacêutica Moderna perder a validade. A Sociedade Brasileira de Infectologia atentou que o número de vacinas contra a doença adquiridas pelo governo neste ano não foi suficiente para abastecer os postos de saúde. Eu também quero trazer aqui, doutora, uma lembrança de que em março de 2021, o Brasil viveu o pior dia da pandemia da Covid-19, quando registrou mais de 3.500 mortes em 24 horas. Nós podemos ter uma pandemia novamente, doutora? Olha, existe um grande risco, sim. Essa falta de procura de vacinas e falta de vacinas é um assunto muito importante, aproveitando as redes de comunicação e esse momento para informar a população que é importante se vacinar. E a gente vem observando que as pessoas não têm procurado os postos de vacinação. Muitas pessoas alegam falta de tempo, esquecimento e principalmente medo dos efeitos colaterais. Então, no meu entendimento, existe um grande risco, sim, de novas cepas aparecerem. A gente não está livre porque o vírus ele vai mudando as suas características para justamente infectar mais pessoas e nós temos que ter a vacina disponível para toda a população justamente para promover uma imunidade contra o vírus da Covid-19. E é o que você falou, a gente vem observando aí 5.000 mortes por ano, né? E o brasileiro tem pouca memória. A gente esqueceu da pandemia, agora parece, a gente tem aquela sensação falsa de que a situação está sob controle, mas a gente vem observando mortes por Covid-19 e esse número de mortes ele é expressivo ao lado da dengue, que é a doença que mais mata no Brasil. Então eu chamo a atenção aqui para o Ministério da Saúde, para as secretarias de saúde de todos os municípios do Brasil fazerem divulgações na televisão, nas mídias sociais, Facebook, através de canais de WhatsApp, justamente para informar a população que não há riscos, porque essas vacinas foram testadas e prover informações para que as pessoas procurem os postos de saúde para receberem a vacina. Doutora, eu gostaria de emendar aqui uma pergunta, porque muito se fala que a vacina ela foi criada em um curto espaço de tempo, de forma muito rápida, do dia para a noite, mas os testes, né, o processo que uma vacina ela leva para ser aprovada, principalmente pelo nosso órgão, né, a Anvisa, é um critério muito minucioso, né? Então, as pessoas não devem acreditar em fake news, né, e buscar informação oficial, né? Exatamente. Eu acho que a comunidade médica científica brasileira deveria ir para a televisão, nos canais de comunicação, nas redes sociais e fazer essa divulgação da importância da vacinação e a segurança que as vacinas têm
e que estão disponíveis no Brasil, porque, como você mesmo mencionou, a Anvisa é um órgão muito rigoroso e somente é aprovado para a população a vacina que tem existe todo um dossiê que é analisado com muito rigor e critério de vários testes que as vacinas passaram antes de serem liberadas. Então, existe sim uma segurança antes dessa vacina ser liberada e disponível para a população. E eu acho que falta essa informação para que as pessoas procurem mais os postos e comecem a se vacinar, porque as pessoas têm medo, né, dos efeitos colaterais. Mas a vacina saiu muito rápida, em curto espaço de tempo. Lógico, ela saiu em curto espaço de tempo, primeiro, porque a gente estava na iminência de uma pandemia, a gente precisava de uma resposta rápida e, graças a Deus, hoje, a comunidade científica mundial ela se juntou num objetivo maior, que foi disponibilizar uma vacina contra a Covid. E isso foi feito em tempo recorde, mas com muito conhecimento e rigor científico. Então, eu acho que a gente tem que colocar isso, porque as pessoas acham que não, essas vacinas, não sei se foram testadas sim, e elas são seguras. As pessoas devem se vacinar e se proteger contra a Covid e contra outras doenças também. Nos últimos anos, né, doutora, a população foi muito bombardeada de fake news, houve muito desincentivo mesmo de vacinação, de modo geral, mas principalmente com relação à Covid-19, né? Na sua análise, as campanhas nacionais, elas estão em baixa? A senhora até falou, né, para que o Ministério da Saúde, enfim, as prefeituras, governos dos estados, eles realmente incentivem mais a população, né, a se vacinarem. E lembrando aqui, né, doutora, porque são várias doses da vacina que a gente precisa tomar. No caso, eu estou falando da Covid-19, né? Porque não é a primeira dose. Você precisa fazer o reforço, porque senão a eficácia da vacina não adianta, né? Se você tomar somente a primeira ou a segunda dose. Ela não dá uma cobertura de proteção completa, por isso que você tem várias doses, né? Porque para você se proteger contra a Covid e contra outras doenças, algumas vacinas preconizam 2 ou 3 doses, né? Em intervalos que devem ser respeitados de acordo com o calendário vacinal. Então, é importante se tomar todas as doses, sim, para que o nosso organismo consiga promover uma imunidade que seja protetora e duradoura. Porque se você tomar uma dose só, você até consegue ter uma imunidade, mas ela às vezes não é suficiente para combater o vírus ou a doença, né? Então, eu acho que falta divulgação de cientistas brasileiros. Nós temos vários cientistas aí renomados e que podem, através dos canais, das mídias sociais, através do Ministério da Saúde, fazer propagandas e divulgação da importância das vacinas e também quanto à segurança, porque eu acho que as pessoas ainda têm um pouco de receio justamente por causa dessas fake news. E só para a gente finalizar, né, relembrando também que a vacinação ela não protege somente nós, né, mas todos aqueles que nós amamos e também pensar no coletivo, né, doutora? Muito obrigada pela sua análise, pelas informações, foi um prazer falar contigo. O prazer foi todo meu. Boa tarde. Até logo. Muito obrigada. Até. E veja a seguir. Após acidente doméstico, o presidente Lula deve repetir exames nesta terça-feira. E agora na sua tela, imagens ao vivo do litoral paulista. Olha que lindo! Guarujá, 24 graus neste momento. Nós voltamos já já. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 51 minutos.
E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o acidente doméstico que sofreu e que o obrigou a cancelar a sua viagem para a cúpula do BRICS na Rússia foi grave. Lula deve repetir os exames de ressonância hoje e vai precisar aguardar alguns dias para ver como o quadro evolui. O presidente Lula disse que o acidente doméstico que sofreu foi grave, mas ainda precisará aguardar alguns dias para ver como o quadro evolui. Estou bem, sim, e tive um acidente aqui, mas uma bobagem minha, foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada, disse Lula durante um telefonema com o candidato a prefeito pelo PT de Camaçari, na Bahia, Luiz Caetano. Segundo a imprensa, na noite de sábado, o presidente sofreu uma queda no banheiro do Palácio do Alvorada, a residência presidencial, e bateu a parte de trás da cabeça. Ele precisou levar pontos na nuca. Lula cancelou a viagem a Kazan para participar da cúpula dos BRICS. O evento, que reúne China, Rússia e outros países, inicia nesta terça e vai até quinta-feira. De acordo com a presidência, Lula vai participar por videoconferência. E o presidente russo Vladimir Putin pretende demonstrar força ao se reunir com líderes durante o BRICS, que começa nesta terça-feira na Rússia. Putin se reúne com cerca de 20 líderes estrangeiros. A cúpula vai discutir a criação da categoria de países parceiros do bloco. Em paralelo à reunião, o presidente russo também vai se reunir na quinta-feira com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Será a primeira visita de Guterres à Rússia em mais de 2 anos, após críticas repetidas do secretário-geral à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E agora a gente fala do Brasil, porque os eleitores não poderão ser presos a partir de hoje. A proibição está na legislação eleitoral e é aplicada 5 dias antes do segundo turno das eleições, que será realizado neste domingo. A regra exclui prisões em flagrante ou casos de prisões determinadas, a partir de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou desrespeito a salvo-conduto. A restrição seguirá válida até 29 de outubro, 2 dias após a votação. No próximo domingo, quase 34 milhões de eleitores de 15 capitais e 36 municípios voltam às urnas para eleger os prefeitos que disputam os cargos. Não há segundo turno para a disputa ao cargo de vereador. Os eleitores que não puderem comparecer ao pleito deverão fazer a justificativa de ausência na votação. Assim como no primeiro turno, não há possibilidade de voto em trânsito no segundo. No dia da eleição, o cidadão pode fazer sua justificativa de ausência por meio do aplicativo e título da Justiça Eleitoral ou por meio de pontos físicos montados pelos tribunais regionais eleitorais no dia do pleito. O app pode ser baixado gratuitamente até sábado, véspera da eleição. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho de Chisinau, a capital da Moldávia na Europa. Vamos ver. Além de capital e maior cidade da Moldávia, Chisinau também é considerada como uma das cidades mais arborizadas de toda a Europa. É também, atrás apenas de Bucareste, a segunda maior cidade de língua romena do mundo. Chisinau é também um grande polo turístico. Para se ter ideia, o aeroporto internacional da cidade tem uma movimentação de mais de 1.200.000 pessoas por ano, além de transportes ferroviários que possuem ligação com outras regiões da Moldávia e até da Rússia. E é claro que nós vamos para lá agora com uma câmera ao vivo. E olha, saindo então do Brasil, vamos para o leste europeu. E a vista panorâmica de Chisinau, que você vai ver agora, a capital e maior cidade da Moldávia na Europa, tem uma tarde ensolarada e também é considerada uma das capitais mais arborizadas do continente, localizado bem no centro geográfico do país, às margens do rio Bic. E logo mais, à 13h, o missionário R.R. Soares estará presente ao vivo, diretamente de lá. Então você pode acompanhar esse momento grandioso de fé e louvor nessa oportunidade abençoada. Isso é claro, porque quando o evangelho chega, o mal não resiste. E agora eu deixo com vocês esta câmera ao vivo e te desejo uma excelente terça-feira. E a gente se encontra ao longo da programação. Muito obrigada pela companhia e até mais.